Oi pessoal, seja bem-vindo ao Oráculo da Sereia. Eu sou Mãe Andréia de Iemanjá e vou explicar para vocês nesse vídeo o que é um oráculo e a diferença entre os oráculos mais famosos. Eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, curta, compartilhe e deixe os comentários e ative o sininho, né? Para toda vez que tiver vídeo novo, vocês possam estar recebendo as notificações. Então, um oráculo é uma forma de você adivinhar. Eu costumo dizer assim, existem oráculos que é para você adivinhar, né, a vida da pessoa, ou ele pode ser também divinatório, né, ele é divino. Nós temos vários tipos de oráculos, como o baralho cigano, né, que é o oráculo que assim mostra assim, um panorama muito grande sobre a vida da pessoa, fala sobre a vida no todo, né? Os caminhos de saúde, caminho espiritual, vida material, mostra tudo, espiritual, mostra tudo. Só que assim, existe também o tarô, né? Ele já é assim, é mais técnico. Eu costumo dizer isso, a pessoa realmente tem que fazer um curso. A origem do tarô é incerta, já que existem várias teorias sobre esse assunto. Alguns dizem que o tarô teve origem no Egito Antigo, mas de registro histórico, o que se tem certeza é que ele já existia entre o século XV e XVI na Itália. O tarô é um baralho composto de 78 cartas, sendo 22 arcanos maiores, como o louco, o mago, a sacerdotisa e a temperança, e 56 arcanos menores, que são divididos em 4 naipes: paus, ouros, espadas e copas. O tarô, especialmente nos arcanos maiores, usa muito fortemente de simbolismo e representa elementos da vida medieval, visto que é dessa época que ele começa a se tornar popular e tradicional. Mais recentemente, no ano de 1910, o baralho de Rider-Waite deu um novo boom na popularização deste oráculo. Outro fato interessante sobre o tarô é que ele é muito associado a elementos da alquimia e do esoterismo, de forma geral. Os naipes representam cada um elemento da natureza. Por exemplo, o naipe de copas é associado ao elemento água. O tarô é um oráculo de uso divinatório e não adivinhatório, e não é associado necessariamente a nenhuma religião ou seita. Seu objetivo é aconselhar e acolher psicologicamente o consulente. O uso do tarô para terapias de diversos tipos mostra a versatilidade e a força da simbologia usada nesse oráculo. Entretanto, para quem busca respostas muito diretas e imediatas, o tarô não é mais indicado. Agora, vamos falar do Petit Lenormand, mais conhecido popularmente como baralho cigano. Muitas pessoas também o chamam de tarô cigano, o que não é muito coerente. O Lenormand é um baralho composto de 36 cartas que trazem entre si símbolos, assim como o tarô, mas com uma abordagem mais direta e imediata. Ele foi criado no século XVIII na Alemanha e leva o nome da famosa cartomante Madame Lenormand, considerada a maior da história. Com o tempo e popularização do baralho de Lenormand, passaram a chamá-lo de baralho cigano. Hoje existem muitos baralhos com design, propostas e simbologias diferentes. É importante que o oraculista encontre o baralho com o qual melhor se identifique, que se torne fácil e prazerosa a leitura. Tem baralho dos anjos, tem o baralho de Santa Sara, igual esse aqui, tem já esse outro tipo de baralho aqui, que já tem outro formato diferente. Tem vários, tem o baralho de ouro, tem vários tipos de baralho. No mercado tem muitos tipos de baralho diferentes. Então assim, mas na verdade, às vezes muda só o desenho, assim, a forma do desenho, mas o significado é o mesmo. E para quem sabe também os números, né, a numeração do baralho, sabe ler qualquer tipo de baralho, independente do desenho, da ilustração dele. Muitas pessoas que procuram jogos de baralho cigano não sabem se essa ferramenta é a melhor ferramenta
ferramenta, que é a ferramenta que a pessoa precisa. Às vezes a pessoa procura um jogo de baralho cigano, mas o baralho cigano não vai mostrar tudo que a pessoa precisa. Tem pessoas que me procuram e ficam fazendo perguntas muito precisas sobre orixás. O baralho cigano, ele não fala de orixá, ele fala do panorama da vida, da pessoa num todo. Eu, como sou uma pessoa já ligada à Umbanda, à espiritualidade, eu consigo detectar no baralho a mensagem de alguns orixás, como essa carta aqui, a carta da árvore. Aqui eu vejo Oxóssi, entendeu? A carta do ramalhete, eu vejo Oxum. A carta do sol, eu vejo Oxalá. Mas nem toda carta significa que é o orixá está falando. Isso a pessoa tem que ter muito conhecimento de orixá e ter conhecimento também do baralho, né? Do baralho cigano. Agora tem coisas assim, perguntas assim, alguém está me prejudicando no meu trabalho, então alguém está me prejudicando no meu trabalho. Isso aí tem que ser nos búzios, né? Não adianta você saber o significado de uma carta, como essa carta aqui que eu mostrei, que eu dei exemplo agora. É a carta da árvore. Ela significa o quê? Prosperidade. Aqui, para mim, quem está respondendo é o Oxóssi. O Oxóssi está mostrando prosperidade. Mas aí eu tiro essa carta e do lado dela sai duas cartas negativas. Por exemplo, essa carta aqui é uma carta muito negativa. É a carta das nuvens. Essa carta aqui também é uma carta muito negativa, a carta dos ratos. Então, eu não vejo prosperidade. Eu vejo aqui a falta de prosperidade. Para você ler um baralho cigano, as cartas que estão em volta é que vai te dar o real significado. Não adianta, você pode saber o significado de cada carta, mas você só vai saber mesmo o contexto com as cartas que estiverem em volta. Entendeu? Não adianta jogar só uma carta, porque uma carta não quer dizer nada. Apesar disso, muitos buscam o baralho cigano para descobrir seus orixás, guias, etc. Mas o oráculo ideal para fazer esse tipo de pergunta é o Meridilogum, mais conhecido como jogo de búzios. O jogo de búzios deve ser realizado por um sacerdote iniciado com fundamento de candomblé ou religião tradicional iorubá. Embora existam muitos cursos na internet ensinando a ler este oráculo, não é ideal e nem correto usá-lo sem fundamento no culto de orixá. Eu também jogo búzios. Foi dado na minha obrigação, né? Eu sou uma pessoa que já sou feita, já tenho 44 anos de santo feito, e eu recebi, né, a minha cuia, a minha obrigação, eu recebi os búzios, sendo que eu nunca fiz curso. O meu pai de santo na época mandava eu jogar, e às vezes ele jogava na minha frente e eu conseguia ler todo o jogo. Só que os búzios, qual a diferença das cartas para os búzios? Qualquer tipo de baralho. Os búzios, ele é um oráculo em que os orixás falam através dele. O jogo de búzios é composto de 21 conchas abertas, dos quais 5 são reservadas e 16 usadas para representarem um Odu cada. Os Odus são a base do oráculo, já que cada Odu representa um caminho associado a um grupo de orixás que vai responder sobre a vida do consulente. No jogo de búzios, é possível fazer perguntas de sim ou não e é necessário que o sacerdote cobre pelo seu serviço, já que o jogo é associado ao orixá Exu, dono do mercado. Em relação à salva de jogos, gente, tanto jogo de búzios quanto baralho cigano, eu acho assim que qualquer tipo de oráculo, ele tem que ser pago. Mas no jogo de búzio em especial, a gente não pode deixar de cobrar. Tem que haver uma troca. Por quê? O dono do jogo de búzios é Exu, o orixá Exu. Tem que cobrar, gente, porque Exu é que dá a visão. É Exu, é Oxum. Então, devido a esses orixás ser orixás assim que gosta muito de dinheiro, e assim o próprio Cauri, o búzio, ele lá na África, na época dos orixás, ele era o dinheiro daquela época. Então, quando a gente coloca os búzios em assentamento, a gente está pedindo dinheiro, né? Que é o que o orixá entende. Mas assim, a gente coloca moedas atuais e coloca também os búzios. Então, como que a gente vai jogar búzios e não vai ter salva, não vai cobrar? Tem que cobrar, porque senão Exu acaba cobrando a quem está jogando.
entendeu? A quem está ali lendo, porque se eu estou lendo, se Exu está me mostrando, eu tenho que pagar a ele também. Por isso, a gente tem que pagar a salva do jogo de búzios. Outro fato importante que precisa ser dito sobre o jogo de búzios é que existe a possibilidade do jogo indicar a necessidade da realização de algum trabalho ou ebó para o consulente, que deverá ser realizado. Para isso, a pessoa tem que ter pelo menos um certo conhecimento de odus, tá? Para poder, assim, na hora que você está jogando, vai aparecer ali os odus, você tem que saber os orixás que vêm por aquele caminho daquele odu, você tem que saber se aquele odu está positivo, se aquele odu está negativo, para você tirar uma lista de obrigação, né? Vem um consulente jogar comigo e eu vejo que a vida espiritual, ou a saúde, ou vida material, ou sentimental está negativa. Eu preciso tirar um ebó. Eu não posso tirar um ebó pelo baralho, nem pelo tarô, né? Nem pelo jogo de dados, jogo de pedra, jogo de runas, eu não posso tirar. Somente os búzios. Eu tô falando assim, gente, de uma forma bem simples para vocês, para quem não tem conhecimento nenhum de oráculo, porque se eu ficar falando aqui palavras difíceis, vocês não vão entender. Então eu prefiro falar assim, ó, a linguagem bem natural, tá? Então, assim, nos búzios, eu vou poder ver qual o tipo de problema que a pessoa tem e qual o ebó que tem que ser tirado, tá bom? Qual o ebó que vai ser tirado, se tem que positivar o odu, se ele tiver negativo, vou fazer o ebó de acordo com o problema que a pessoa tem, e aí a gente tira a negatividade no ebó e positiva aquele odu. Se tiver algum orixá pedindo um agrado, ali eu vou saber, porque eu vou perguntar diretamente ao orixá, vou perguntar diretamente a Exu o que eu vou fazer para agradar, entendeu? Qualquer coisa assim que vocês tiverem dúvidas referente a oráculos, deixa aí nos comentários, tá bom? Pra gente tá esclarecendo, porque tem muita gente que pega o baralho e começa a jogar do nada, e isso é uma coisa muito séria, gente, porque você está lidando com vidas, tá bom? Vida espiritual, ela também acarreta na vida material. Se a gente fizer alguma coisa errada, a gente vai estar prejudicando a vida de uma pessoa. Então, assim, quando você mexe com qualquer tipo de oráculo, tem que se ter seriedade, responsabilidade, você tem que ter competência, tá? Você tem que ter cargo, principalmente para os búzios. Não é qualquer pessoa que joga os búzios. A pessoa tem que ser preparada. A pessoa, ela tem que ter um preparo, tem que ter sido pelo menos iniciada na nação, no candomblé. Umbanda mesmo, a umbanda pura, a umbanda dita tradicional, não joga búzios, tá? Pode jogar aí um baralho cigano, tarô, mas não joga búzios. Pessoas iniciadas, sim. Eu jogo búzios porque eu sou iniciada, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito séria mesmo. Os búzios são uma das formas mais confiáveis de se comunicar diretamente com os orixás, mas não é o único método. Também no culto de orixá existe o Opeleifá, que segue uma sequência diferente de odus. A lógica do jogo também é bem diferente. Eu peço assim que você que acompanhou esse vídeo se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, deixe aí seus comentários, deixe suas dúvidas, tá bom? Espero ter esclarecido a vocês sobre oráculos. Agradeço por você ter me assistido até agora. Um beijo bem grande, que Iemanjá abençoe.